noite a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós hoje e sempre. Vamos aos nossos recados. Voluntários, solicitação de voluntários psicólogos que possam dispor de algumas horas na semana para atenderem pessoas carentes. Em nosso lar, Irmã diz, os interessados entram em contato aqui no centro com a Edna, às terças-feiras, quintas-feiras à tarde, às 14 horas. Agradecemos a colaboração. Teremos uma palestra com o nosso irmão Vansan, no dia 24 desse mês, no sábado, às 19 horas. Todos estão convidados. O tema é sempre Terapia Musical do Amor. Nossas campanhas, campanha do alimento, solicitamos alimentos não perecíveis, para serem formadas cestas básicas, que serão doadas a famílias carentes, que são cadastradas na nossa casa. Também nós solicitamos a todos que fiquem com as máscaras de forma adequada, cobrindo o nariz e a boca. Agradecemos a compreensão de todos. Vamos, então, para a gente poder começar a nossa palestra, fechar um pouquinho os nossos olhos, lembrar do nosso dia de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, do dia de hoje, pela nossa saúde, pela paz conseguida. Que Jesus nos ampare, nos dê o seu amor, a sua paz, nos fortaleça na caminhada diante das dificuldades. Que nós possamos, na noite de hoje, pedir a Deus apenas que nos dê força para continuar a nossa jornada com amor, com dignidade, com solidariedade. Que assim seja. Graças a Deus. O nosso tema de hoje fala muito sobre solidariedade, sobre amor ao próximo, sobre um futuro melhor que depende de cada um de nós. Está lá contido no Evangelho de São João, no capítulo 15, versículo de 12 até 27. E o tema seria o único mandamento que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, trouxe para nós. Ele deu lá aos seus discípulos na época, dizendo o seguinte: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Essa mensagem de São João, que diz para a gente da necessidade, mas que amor que Jesus está falando, pois o amor de Jesus era um amor puro, um amor verdadeiro, como se fosse de um pai para um filho, de uma mãe para um filho e de um amigo para um amigo. Jesus diz nessa parte, nesse capítulo também, em um dos versículos, que ele diz o seguinte, diz para os seus discípulos: vós, agora, eu não chamo mais do meu de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu falo para vocês que vocês são meus amigos, pois os amigos sabem o que os amigos fazem. Jesus está dizendo para os seus discípulos naquela época das grandes dificuldades que eles iriam enfrentar pelas perseguições que iria acontecer. Jesus foi perseguido, foi preso, foi crucificado, e ele diz lá para os seus discípulos: se eles fazem isso comigo, imagine como eles vão fazer com vocês. E assim se cumpriu. A maioria dos discípulos de Jesus foram perseguidos, foram assassinados, simplesmente porque pregavam o amor e a paz,
o grande exemplo de Jesus. E quando Jesus pede para que eles se amassem uns aos outros, esse pedido que ele diz que é um mandamento, que era a única coisa que ele mandava que eles fizessem, Jesus sabia como seria o sofrimento dos seus discípulos. E a gente hoje fica pensando, né? Como é que nós podemos amar uns aos outros? De que forma Jesus pode querer, através do seu único mandamento, hoje para nós, que a gente faça? Como que a gente imprime, como que a gente passa esse amor verdadeiro que Jesus espera de nós? Esse amor que Jesus espera de nós é simplesmente através de uma palavra extraordinária chamada solidariedade. É olhar para os nossos irmãos de crença, aqueles que creem, aqueles que comungam, aqueles que aceitam os ensinamentos de Jesus da forma que a gente aceita. O que é, muitas vezes, difícil se fazer. Nós temos um costume de, à medida que a gente convive muito com uma pessoa, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa religião, no nosso templo, nós temos a ideia de que conhecemos aquela pessoa muito profundamente e que temos o direito de fazer com que aquela criatura passe a aceitar aquilo que aceitamos, a ter as mesmas ideias, a vivenciar as coisas da forma que a gente vivencia. Isso não é amar, isso não é ser solidário, porque nós temos que compreender que cada criatura, cada irmão nosso que convive na nossa existência inteira, tem uma forma de pensar e uma forma de agir que não é a mesma que nós fazemos. É por isso que Jesus pede que amemos-nos uns aos outros. Como que podemos amar uns aos outros? Compreender as diferenças, respeitar os pensamentos que não são iguais aos nossos, seja no nosso templo, seja os nossos irmãos de outras crenças. É fundamental que a gente não julgue, que a gente não se sinta superior aos nossos irmãos, porque temos um pequeno conhecimento a mais. Porque raciocinamos de uma forma um pouquinho mais lógica. Pois o caminho que nós trilhamos e chegamos até essa compreensão um pouco mais aprofundada, também os nossos irmãos vão fazer isso. E muitas vezes a nossa forma de pensar, aquilo que nos leva a um determinado ponto, não é tão certo quanto a gente imagina. Então, a grande questão é, o que acontece conosco quando nós conhecemos uma nova religião, um conhecimento mais aprofundado? A nossa ideia é levar para os outros. E aí o que nós fazemos? A gente vem até o centro, escuta uma palestra ou lê os livros da codificação, e aí a gente chega na nossa casa e diz assim, olha, o que eu li e o que eu ouvi hoje era para você, não era para os outros, não era para você, no caso, era para nós. Aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente escuta, é para nós, que nós temos que nos utilizar dessas coisas. Porque as pessoas, os nossos irmãos, eles não estão com os mesmos pensamentos, eles não estão na mesma condição de entender da forma que a gente entende. Não significa que eles sejam menos conhecedores, menos inteligentes, menos capacitados do que nós. Apenas existe aí uma diferença. Quando nós temos diferença de pensamento, também temos diferença de ação.
Tudo isso é algo extremamente natural. E na época de Jesus, os seus discípulos principais, os 12 apóstolos conhecidos, eles divergiam entre eles em muitas coisas. Mesmo naquilo que Jesus estava ensinando para eles diretamente, ainda assim eles divergiam, eles não aceitavam. Por quê? Porque eles não tinham a mesma compreensão dos ensinamentos de Jesus como os outros. Então, cada um pensava de uma forma. Isso está claro lá no Atos dos Apóstolos e também nas cartas enviadas por Paulo, antes Saulo e depois Paulo de Tarso, quando ele, nas suas cartas, também conhecida como epístolas, lembra aos seus irmãos de crença na época, aos discípulos de Jesus, em todas as igrejas espalhadas da época, que deviam todos se afinarem, deviam passar a viver, todos eles, o mesmo ensinamento, para que os ensinamentos de Jesus não fossem descaracterizados. E Paulo é quem une as igrejas cristãs na sua época. Antes um perseguidor ferrenho, logo depois o maior trabalhador da doutrina do Cristo, através dos seus ensinamentos, daquilo que se devia fazer. E hoje nós devemos, principalmente os chamados cristãos, os que se denominam cristãos, principalmente nós que aqui estamos nesse templo, os espíritas, ter a compreensão dessas diferenças de pensamentos e de ação. Então, é fundamental que a gente respeite. Muitas vezes a gente julga, diz, olha, eu fui numa casa espírita, era de um jeito, aqui já é de outro jeito. O que está acontecendo? Por que agem assim? Ora, cada criatura é um mundo, cada lugar tem a sua forma. Isso não significa, e isso também não nos dá o direito de julgar que as pessoas estejam simplesmente erradas, porque nós não aceitamos aquilo, a forma que se age. Então, isso é fugir do amor do Cristo, né? Fugir do exemplo, do pedido, do mandamento de amarmos uns aos outros. Amar significa ser solidário, praticar a caridade, e a caridade não é caridade, né, física, de fome, de alimento, mas sim, na maioria das vezes, a caridade moral, né? Se nós pudermos dar o nosso exemplo, para que a pessoa que esteja fazendo algo de errado, ela possa, através do nosso exemplo, consertar o seu erro, modificar aquele caminho que ela está fazendo, que ela está trilhando, essa é a nossa parte. É esse o amor que o Cristo espera de nós. Que a gente chegue e fala e possa, através do nosso exemplo. Se nós temos um conhecimento mais profundo, nós temos a responsabilidade de ajudar os nossos irmãos que tenham menos conhecimento. Mas a grande questão é sempre respeitar, sempre, né, ter humildade. Nosso maior problema, o grande problema da humanidade é simplesmente o orgulho e a vaidade. Por quê? O homem é orgulhoso, adquirindo um conhecimento um pouco mais aprofundado, o que ele acha? Ele se acha, né? Ele, a partir daí, diz, não, o que vocês estão fazendo está tudo errado. Vocês não sabem o que estão fazendo. O homem vaidoso diz ainda, eu sei muito mais do que vocês. Se vocês me seguirem, se vocês fizerem aquilo que eu faço, vocês estarão certos. Mas não é assim que procede um cristão de verdade. O cristão de verdade procede da forma que o Cristo nos ensina. Sempre através do seu exemplo.
Não adianta você falar que é bom. Você tem que fazer. Você tem que demonstrar a bondade. Porque falar, qualquer um fala. Né? Segundo os sábios, as palavras, elas voam no vento. E de nada servem quando muito, né? Não servem para piorar a nossa situação daquele que fala. Porque Jesus diz assim: aquele que vive pela espada morrerá pela espada. E não tem nenhuma espada mais afiada do que a língua de um orgulhoso e de um vaidoso. Não tem. Porque ela fere. Porque essa espada, ela fere, ela humilha. Ela transforma uma criatura necessitada em uma criatura ainda mais necessitada e cheia de dores e de doenças. E aí, evidentemente, que aquele que dá, receberá. Então, tudo aquilo que você passa para os seus irmãos, você vai receber em troca. Então, precisamos apenas analisar essas coisas, pensar nisso, né? Nas nossas ações. Isso é fundamental para que a nossa vida se transforme numa vida melhor. Não nos adianta vir 30 vezes por mês numa casa espírita ou numa igreja e continuar com a língua afiada, feito uma espada, a cortar as cabeças dos nossos próprios irmãos. Não nos adianta. Isso não vai salvar. Templo religioso não salva as pessoas. O que salva as pessoas é elas terem humildade, responsabilidade, respeito e solidariedade. É lá fora, na rua, que o homem deve demonstrar quem ele é de verdade. Na sua casa, no seu trabalho. Pois no templo todo mundo é bonitinho. Jesus dizia assim: olha, olha o exemplo de Jesus e também de João Batista. Vocês, ele dizia, fariseus, hipócritas, vocês são igual os túmulos. Por fora, tudo bonitinho e caiado. E por dentro, podridão. Nós não somos igual os túmulos. Nós somos criaturas cheias de luz, que podemos acender cada dia mais a nossa luz através desse amor que Jesus pede que a gente tenha um pelos outros. Nós somos luzes quando nós temos a coragem de perder um pouquinho do nosso dia, do nosso tempo tão precioso, para ajudar alguém, levantar alguém que está caído moral ou materialmente falando. É isso? Amar um ao outro é olhar para o outro, mas olhar para uma pessoa como um igual, um irmão, né? Seja ele necessitado da nossa vista naquele momento, ou não seja ele necessitado. Amar uns aos outros é isso. E é isso que Jesus espera de cada um de nós. Não é que a gente fique olhando quem fez ou quem não fez, dizendo eu faço e o fulano não faz, porque isso não adianta nada. Nós falamos que os outros, isso é julgamento. E Jesus também alerta, não julgue. E se você julgar, cuidado com o seu jugo. Que ele seja leve, que ele seja brando. Porque da mesma forma que você está julgando, você será julgado. Então, são palavras, são ensinamentos que estão contidos no Evangelho e que nós devemos e temos que colocar na nossa vida de cristão. Né? Então, é esse amor, essa solidariedade que Jesus espera de cada um de nós. E sabemos, né, da dificuldade das nossas falências, das nossas fraquezas, que todos os dias nós erramos, que todos os dias nós aprendemos, que um dia estamos bem, outro dia não estamos tão bem, porque somos criaturas que, né, somos apenas criaturas que estamos caminhando.
caminhando devagar às vezes, tão devagar que quase parados. Mas sabemos que a oportunidade é todos os dias. Sabemos que hoje, segunda-feira, é o dia mais importante da nossa vida, porque é o dia que a gente pode refletir melhor, é o dia que a gente pode pensar melhor, é o dia que a gente pode tirar de nós um pouco do nosso orgulho, da nossa vaidade e colocar nesse lugar simplicidade, humildade, caridade, solidariedade e amor. Que Jesus esteja com todos. Muito boa noite a todos. Paz e saúde.